Queridos, quem trouxe Bíblia, diga amém. Hoje nós não vamos ter a projeção, porque também uma das fases não permitiu que o multimídia funcionasse. Então vocês perceberam que nem as luzes aqui, que deixam as pessoas, algumas parecidas com um avatar, né, outras mais chiques assim como eu, não podemos usar. Então hoje também não vamos poder expor os versículos da palavra. Então quem trouxe Bíblia vai ficar bem feliz, bem alegre, vai poder acompanhar. Você que tem no teu aplicativo baixado a sua Bíblia, também você pode acompanhar. Mas antes disso, deixa eu dizer para vocês, nós temos algumas decisões bem importantes essa semana. A primeira delas é que nós teremos na terça-feira a aula de evangelismo. Posso ouvir um amém? Amém. Vai ser um tempo bem especial. Eu estava orando ao Senhor, até antes de viajar, e nós estivemos lá na Marina e no Vanderlei, visitando eles, aproveitando a Black Friday de São Paulo. Uau! E de tênis novo da Black Friday, camisa nova da Black Friday. E aí, o óculos novo eu não coloquei ainda, mas vou pôr. E aí, eu pedi ao Senhor uma palavra que pudesse contemplar esse momento que nós vamos entrar como desafio para esse tempo de evangelismo. E o Senhor me trouxe para essa palavra, então só quero dar um adendo para que você possa acompanhar a leitura, a disposição da palavra, mas também você preparar o teu coração para você estar aqui na terça-feira. Nós não teremos células essa semana, então todos, desde os jovens e adultos, são convidados a estarem aqui para esse tempo especial. Na terça-feira, nós já queremos estar com tudo pronto aqui, preparado, porque amanhã nós já vamos em busca do eletricista, já vamos em busca de quem vai passar o som aqui, para tudo estar preparado e um ambiente bem bacana para nós. Amanhã também, queridos, eu preciso da definição dos que vão encomendar camisetas para a marcha para Jesus. Ah, pastor, mas eu estou sem os devidos cobres, eu estou um pouco em contenção de gastos. Você não é obrigado a comprar, não é obrigado a mandar fazer, pelo contrário, você é obrigado a estar na marcha, você é obrigado a estar junto, isso sim. Mas a sugestão que nós tivemos na reunião dos pastores é que os que não adquirirem camisetas, essa que é na cor branca, alguém pega o nenê aqui por gentileza, leva para a mamãe. Quem não tiver, não adquirir, vá de camiseta branca. Então, diga para quem está ao seu lado, de camiseta branca, se você não encomendar. Isso. Por quê, queridos? Porque nós queremos fazer a marcha da unidade, para não aparecer a igreja tal com as escritas da denominação, tipo Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular e etc. Nós queremos que todos estejam numa unidade, ok? O pessoal do Legendário vai estar lá também ajudando. Se tiver um colorido laranja lá, não vai ter nenhum problema, tá? Então, também essa semana, até na quinta-feira, nós vamos precisar, escute bem isso, da definição dos ingressos para a nossa comunhão no sábado. Amém, queridos? A nossa comunhão no sábado é muito especial, começa às 2h30 e vai até a meia-noite, lá na Associação dos Bancários, com todo tipo de atividades. Então você precisa definir, pegar o teu ingresso, quem você vai levar junto, para até quinta-feira nós resolvermos. Não entendi, Lê. A marcha para Jesus é dia 14, no sábado, feriado, entre aspas, feriado municipal. Às 14 horas é para dar a largada, mas a partir das 13h30 nós vamos estar lá. No dia 7 agora é a nossa comunhão, a partir das 14h30, mas se alguém quiser chegar mais cedo, os portões já estarão abertos. Na quinta-feira também nós vamos ter a reunião do Juad.
Então todos que participaram do curso do Joad, queridos, venham, porque nós precisamos dar uma definição para o pessoal que organiza o Joad, quem serão as pessoas que estarão à frente desse trabalho em cada um dos setores. Então você que fez o curso, você reserve esse tempo para estar conosco na quinta-feira às 19h30. Último recado, nós queremos repetir, o Serginho não está aqui, acho que deva estar viajando para variar, nós vamos repetir esse ano o nosso tempo lá na Cabanha Canaã, nos dias chamados dias do carnaval. Então vai ser o nosso tempo de subir o monte, o nosso tempo de sábado de comunhão, na segunda-feira, isso vai ser no sábado à noite, na sexta noite, sábado à noite, sábado à tarde, aí domingo não, segunda noite e terça noite. Não, terça acho que não. Mas nós vamos ver. Ok? O pastor Cláudio, da Casa de Oração, mandou um recado para mim, porque o ano passado, a Ingrid e o Jefferson estiveram no acampamento Emaús. Ele tem um tempo muito especial lá com as crianças. Então, se alguns pais têm algum adolescente que queira mandar, nós gostaríamos que estivesse conosco. Mas se quiser mandar lá, vai ter custo, vai ter um valor lá para investir. Você pode falar comigo que eu tenho todos os dados. E é bem especial, e esses amadinhos estiveram lá. Então, só para deixar para você esse recado. Amém, queridos? Vamos à leitura da palavra então hoje. Essa palavra que eu quero repartir hoje, falando novamente, que tem a ver com o evangelismo. Mas tem muitas nuances da palavra de Deus, muitas preciosidades da palavra de Deus, que eu e você somos convidados a ficarmos atentos ao que o Senhor quer falar. Por quê? Porque senão tem partes da palavra que às vezes a nossa alma parece que não tem prazer de meditar naquele lugar. Por quê? Porque às vezes nós nos sentimos desconfortáveis em razão do que a palavra está expondo. E uma das coisas que eu tenho certeza que você já foi inquietado várias vezes é a respeito de evangelismo. Muitas vezes foi inquietado a respeito de frutificação. E essa inquietação, às vezes, ela não é boa. Porque ao invés de nos alavancar, ao invés de nos impulsionar, ela acaba nos achatando mais. Nós nos sentimos num nível de condenação, parece que somos infrutíferos, parece que muitas pessoas têm facilidade de trazer pessoas à igreja, de ganhar pessoas para Jesus, e às vezes nós temos dificuldade de ganhar os da nossa casa, e aí nós entramos numa vibe de condenação. E eu lendo essa palavra e buscando ao Senhor alguma coisa para repartir, que contemple a área de evangelismo, enxerguei algumas coisas pelo Espírito que me trouxe um alívio. Eu espero que você também sinta-se aliviado nessa noite, você sinta-se confortável nessa noite, você possa dizer: Senhor, tem áreas na minha vida que eu tenho percebido o crescimento, tem áreas da minha vida que tem se deslanchado ao longo dos anos, para que o inimigo não traga esse nível de condenação sobre nós. Então, eu vou repartir a palavra que se encontra em João capítulo 15, do versículo 1 ao 10º. Vou dar um tempo que eu estou ouvindo umas folhinhas abrindo, e alguns que vão só ouvir, não tem nenhum problema, outros que vão acessar a Bíblia eletrônica. É diferente o culto hoje, né? Então é assim, vamos aprendendo. Tem coisas que a modernidade facilita tudo. Fica bom para eu ministrar para vocês, e fica confortável para vocês só acompanhar a leitura. Mas tem momentos que nós temos que estar preparados para as coisas que fogem
do nosso controle. João 15, de 1 a 10 diz assim: Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam ao fogo e queima. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando eu olhei para essa palavra, e o Senhor começou a trazer essas particularidades diferenciadas do que quando nós olhamos de forma literal, o Senhor projetou na minha mente algumas áreas do nível de plantio, algumas áreas do nível produtivo. Se nós pensarmos numa mata fechada na Amazônia e em outros lugares, até aqui próximo da nossa região, nós vamos perceber que tem algumas árvores altas e outras não tantas, e aí tem algumas vegetações rasteiras. E se você for perceber e caminhar um pouquinho mais na sua área de imaginação, você vai perceber que até uma grama, um gramado, ele não vinga se ele for plantado num bosque, porque falta a projeção de luz. Então, eu entendi pelo Espírito que quando algumas plantações, ou no nível de produtividade, ou árvores que dão frutos, quando elas nascem de forma aleatória em alguns lugares, elas não são tão produtivas como aquelas que são cuidadas pelo seu cultivador, ou pelo seu agricultor, ou por alguém que cuida dessa área. E aí o Senhor foi mostrando para mim que tem algumas pessoas que, pelo fato de não estarem debaixo do cuidado de quem o chamou à existência, elas são colocadas em alguns lugares de forma aleatória, até ganham projeção, mas estão distantes do seu Criador. Em razão disso, os frutos se tornam ralhados, os frutos se tornam muito poucos. Jesus aqui, ele está dizendo, a primeira palavra que ele projeta, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Quando o Senhor diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que existem outras videiras, e que nós temos que entender e compreender de onde nós somos projetados. Se a projeção da minha vida, da minha caminhada, ela tem uma condução debaixo daquilo que é verdadeiro, o Senhor vai me levar para uma área produtiva em todas as áreas. Se eu me colocar distante do Senhor, eu posso até produzir frutos, mas às vezes esses frutos, eles podem até não ajudar nem a mim próprio, quanto mais aos outros, quanto mais glorificar o Pai. Porque quando o Senhor nos chamou à existência, a Bíblia deixa bem claro aqui, Ele nos chamou para glorificá-lo. Ele nos chamou para o louvor da sua glória. Diga: eu fui chamado para o louvor da glória do meu Pai.
A criança estava me ganhando aqui. Eu achei que era uma freada de bicicleta, mas é a pequenininha, né, Patrick? Queridos, então assim, ó, Jesus dá o exemplo aqui de um cultivo colocado à disposição de forma completa nas mãos do papai. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Muitos de nós entendemos até que somos nascidos do Espírito, somos criaturas do Senhor, somos filhos do Senhor, porém nós precisamos discernir nesses dias a quem nós estamos nos sujeitando, que resultado traz nas nossas vidas, ou que resultado tem trazido nesses dias, em todos os níveis, na área de frutificação, de ganho de pessoas, mas também na nossa condução humana. Ele diz que todo ramo estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então existe uma situação para eu e você caminharmos para um crescimento espiritual. O que é um crescimento espiritual? É nós nos desvencilharmos das coisas que intentam nos amarrar. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus só de forma literal, eu imagino que eu fui chamado só para dar frutos, para ganhar pessoas. Mas que tipo de pessoa, que tipo de fruto eu vou dar? Para eu ter uma frutificação que realmente seja agradável, eu tenho que me permitir ser tratado. Então a Bíblia diz que eu preciso estar nele, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a minha vida. Quantos querem a bênção do Senhor sobre a sua vida? Amém, queridos? Então, quando eu desejo do Senhor algo novo para a minha vida, para a minha casa, eu preciso estar nele. Diga: eu preciso estar no Senhor. Então o que é isso? É a condição para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu quero que você entenda bem isso. Pastor, por que as coisas não funcionam lá em casa? Por que o meu casamento às vezes entra em convulsão? Por que eu tenho dificuldade no relacionamento com os meus filhos? Porque às vezes eu reluto e tenho uma série de dificuldades no nível do meu trabalho ou na minha área financeira. Todas essas coisas têm respostas em onde eu tenho me acoplado, onde eu tenho me achegado, para quem eu tenho entregado a minha vida. Se eu não parar um pouquinho para pensar, eu vou caminhar, eu vou me conduzir segundo a minha direção. Então essas coisas são chamadas de cuidado especial do Pai. Quando eu olho para esse trecho da palavra de Deus, eu tenho que enxergar isso, o cuidado do papai para comigo, amém, queridos? Então na terça-feira nós vamos nos reunir aqui. Muitos, quem sabe já tenham nos seus corações a vontade de fazer outras coisas. Terça-feira nós vamos ver se você veio ou não. Ah, pastor, então se eu não vier, eu vou cair no teu conceito. De maneira nenhuma. Mas é uma oportunidade a mais para você para você crescer no conhecimento do papai. Amém, queridos? É uma oportunidade a mais. Claro, de repente tem aquele que não tem condições, tem alguma coisa para fazer, nesse dia não vai poder estar, não tem nenhum problema. Mas se você não tem uma situação que segure você, queridos, venha para esse lugar, porque quando o Pai prepara a mesa, o desejo dele é te alimentar. Diga: o meu Pai deseja. Diga: me alimentar. Agora veja o que ele diz, no versículo 3 ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele está falando de um ramo que precisa ser limpado, de um ramo que precisa ser podado. Por quê, queridos? Porque ele precisa preservar o tronco, ele precisa preservar a essência.
E aí ele falando com os seus discípulos, ele diz para eles essa palavra: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por que ele fala essa palavra para os seus discípulos? Porque os seus discípulos estavam sempre prontos para ouvir. Os seus discípulos não tinham desculpas para não ouvir as coisas à disposição da palavra dos céus que o Senhor sempre liberava para eles. Agora nós, seres humanos, às vezes nos achando diferenciados, sempre vamos nos deixar levar por outras coisas e que reputamos às vezes como mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Mas ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho ministrado. Então essa noite é uma noite que o Senhor está trazendo um pouco mais de limpeza no seu coração e na sua vida. Por quê? Porque há um liberar da palavra. Hoje há um liberar da graça preciosa de Deus. Hoje o ruá, o sopro de Deus está sendo liberado sobre a sua vida. Quantos recebem isso? Então quando eu me coloco nessa condição, eu estou dizendo: Senhor, eu sou o teu discípulo. Quem é o discípulo do Senhor? Aqueles que fazem a sua vontade. Aqueles que não fazem a vontade deles. Compreende isso, queridos? Porque às vezes nós temos dificuldades de chegar e ouvir da palavra do Senhor e nos permitir ser limpados por Ele, porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade que Ele disponibiliza. Agora escute aqui do versículo 4 ao versículo 10, ou sejam, 7 versículos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 versículos. Nesses 7 versículos, o Senhor fala 10 vezes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim, aquele em quem eu permaneço nele. Por 10 vezes, queridos, 11 vezes, em 7 versículos, ele fala 11 vezes sobre o permanecer. O que o Senhor está dizendo com isso e o que o Senhor falou no meu coração? É que o ramo isolado, ele tem a tendência de caminhar pelas suas imaginações. Ele não ouve a palavra de Deus. Quando vem o mal-estar tentando aprisionar ele, ele se entrega para esse mal-estar. Glorifico a Deus pela vida do Sérgio, pela dor que ele está vivendo nesses dias, ter a coragem de dizer: tem um lugar onde eu preciso estar para ouvir a palavra de Deus. Mas glorifico a Deus pela sua vida também, que veio para esse lugar, compreendendo que o isolamento não é o lugar dos discípulos do Senhor. O isolamento não é o lugar daqueles que estão acoplados à videira verdadeira. Amém, queridos? Nós não fomos chamados para dar frutos longe da videira. Nós não fomos chamados para crescer no isolamento. Voltando àquela alegoria ou àquela visão que o Senhor me deu de um plantio, me veio à mente que um plantio de soja, para ser assim, dar uma colheita de excelência, não tenha uns despontando acima do outro. Você enxerga aquela plantação toda nivelada. A mesma coisa acontece com o trigo. Não tenha aquela parte que ficou bem baixa e uma outra parte ressaltada, a outra parte mais baixa. Há um nivelamento. Então todos crescem de forma uniforme. E assim com todas as plantações. Então quando o Senhor olha para nós, o desejo do coração do Senhor é olhar para todos nós e percebermos pessoas que permanecem nele. Ou seja, quando ele começa a falar isso, essa é a ideia de pertencer. Eu estava falando com alguém essa semana passada, antes de viajarmos, e eu acho que foi na segunda-feira, quando a Elinice fez a reunião lá em casa, não nessa, na anterior, e nós falávamos algumas coisas sobre o sentido de pertencer. O que é a igreja? O que é a videira? A videira é um convite para que nós, como ramos, nos sintamos amplamente acoplados nela.
E quando nós nos sentimos assim, nós entendemos a visão do pertencer. Então, você não é da igreja tal, você pertence àquele quadro. Você não é só da família tal, você pertence. Você interage com aquela família, você interage com a igreja, você interage com a videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Em razão disso, nós vamos dando uma série de frutos. Amém, queridos? Então ele diz, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Ou seja, queridos, a ausência da videira produz frustração. Todos que se ausentam de Cristo experimentam frustrações, experimentam situações como fuga, como isolamento, buscam lugares onde a luz não projeta. E aí, se a luz não projeta onde nós estamos, a tendência é aquele lugar ser acometido de uma situação de, me fugiu a palavra aqui, de secura. Acaba secando, a grama seca. É como se aplicasse um Roundup, um veneno qualquer sobre aquela plantação, sobre aquela vegetação. E aí acaba secando. Então, já não tem mais condição de se alastrar, perde o verdor. As pessoas que olham para aquele lugar já veem como um estado de doença, um estado de morte. Você já não se deparou alguma vez, ao olhar para uma pessoa e perceber nos olhos dela uma tristeza profunda? Você não olhou para pessoas e enxergar na face dela uma pessoa que não tem alegria, que perdeu a alegria, ou que de repente nunca conquistou, nunca chegou nesse lugar? São pessoas, queridos, que acabam entrando nesses lugares de isolamento. São pessoas que saem daquilo que o Senhor deseja ministrar. Então, eu quero ler uma palavra aqui que se encontra em Hebreus 10, 26 e 27, para nós entendermos, quando nós estamos distante da igreja, quando nós estamos distante do Senhor, quando nós começamos a nos conduzir fora da palavra de Deus, começamos a nos conduzir pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos. A Bíblia diz que começa a criar em nós uma expectativa de juízo e de fogo. Ou seja, quando vai se dormir, vêm os sentimentos, já não mais de conquistas, vêm sentimentos de quem está distante, de quem parece que não é mais digno de caminhar com o povo de Deus. E a palavra diz assim, escute isso, o desconforto da ausência do Senhor, acontece isso. Hebreus 10, 26 e 27, você não precisa abrir, só escute, vai estar gravado, depois você pode acompanhar. Diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, o que é o pecado? Não é um ato simplesmente cometido, ou só um ato cometido. Pecar é errar o alvo. Ou seja, o fato de eu me isolar, ou não dar importância para aquilo que o Senhor está trazendo à mesa para mim, eu estou entrando de forma deliberada num processo de pecado. Então ele diz que, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E o versículo 27, ele diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja,
Nós, quando não conhecíamos ao Senhor, quando não havíamos passado pelo novo nascimento, nós temos uma caminhada sim, um processo de conversão durante toda a vida, mas existe um nascer de novo. Quando nós não havíamos experimentado isso, nós tínhamos um start da nossa consciência. Então a nossa consciência dizia: isso que você está fazendo não é correto, ou vai por esse caminho que você vai se dar bem, ou não olhe para tal situação que não é conveniente você fazer isso. Mas hoje nós nos guiamos pelo Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Porém, existe dentro disso uma inquietação também, porque o próprio Espírito que nos alerta e nos conduz a todo o caminho da verdade, é o mesmo Espírito que permite que nós nos sintamos constrangidos a olharmos para nós e perceber que tem áreas, tem momentos que eu não tenho vontade de levantar, tem momentos que eu não tenho força para reagir. E eu gostei da palavra dos meninos, chamando o Jair e o Valdinei de meninos, né, embora sejam mais velhos do que eu. Não entendi a risada deles. Eles dizendo assim, primeiro, não saía o som aqui. Depois, eu saí de lá, que estava quente na salinha de oração, vim para cá, estava um calor pior ainda. Aí eles diziam: pastor, calma, tudo vai dar certo. Podemos ficar sem energia para transmitir o culto, quem sabe até para pregar, mas calma, tudo vai dar certo. Queridos, o mesmo Espírito que nos anima, o mesmo Espírito que traz um up quando as dificuldades se apresentam nas nossas vidas, é o mesmo Espírito que diz: ei, você precisa ser constrangido para que você volte para o lugar onde o papai deseja que você se encontre, amém, amados? É o mesmo Espírito. Por quê? Porque Ele nos ama de uma maneira diferenciada. Então Ele diz no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja o quanto permanecer Ele está falando. É isso que eu falei. Em 7 versículos, 11 vezes, o Senhor repete essa palavra permanecer, para nós entendermos a necessidade de pertencimento ao reino de Deus. Então no versículo 7 ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que, amados, o Senhor fala isso? Porque Ele deseja uma parceria entre eu e Ele. O Espírito Santo deseja que as coisas aconteçam a partir das minhas petições. Se houveram perdas, se houveram dificuldades, se situações fugir do meu controle, porque nós como seres humanos somos limitados, nós temos um prazo de validade. Porém, quando nós pedimos para o Senhor e reconhecemos as nossas fraquezas e debilidades, nós podemos dizer nessa parceria: Senhor, me fortaleça para eu conseguir, para eu continuar caminhando. Me fortaleça. Senhor, me levante, me dê forças. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém vai viver a minha vida. É eu que tenho que ter a disposição para isso. Então, não paralise diante dos problemas, não paralise diante das dificuldades, não paralise diante das acusações, ainda que sejam da sua mente. Não paralise diante dessas coisas. Entenda que existe um chamado do Senhor para nós. Por isso, nós vamos ter essa primeira aula. Queremos fazer, pelo menos em 2 aulas, um mini curso de evangelismo, para trazer uma ativação sobre nós. E nisso o Senhor está novamente dizendo: ei, eu não vou liberar anjos, eu não vou liberar seres celestiais, para que haja uma produção, uma produtividade na sua vida, para que vidas sejam constrangidas pela forma como você vive, pessoas sejam alcançadas, pessoas vejam o teu testemunho. Eu não vou liberar as miríades dos céus, eu vou usar você. Há uma parceria que Deus quer fazer conosco, amém, queridos?
Veja o privilégio que nós temos nesses dias, de o Senhor dizer: ei, eu coloco as mãos sobre os teus ombros, e por onde você andar, você desejando caminhar comigo, você pode pedir o que você quiser e te será feito. E sabe o que o Senhor diz em Salmos? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Para nós crermos, os últimos versículos: nisso é glorificado o meu Pai. Diga: o meu Deus precisa ser glorificado pela minha vida. Você já parou para pensar nisso que nós repetimos? O meu Pai está sendo glorificado pela forma como eu me conduzo, a forma como eu alinho os meus pensamentos. O Senhor está sendo glorificado. Como eu processo o meu dia a dia, o meu Pai está sendo glorificado. É nisso que o Senhor está requerendo de nós. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Daí, nós olhamos para nós. Qual foi a última vez que eu ganhei uma vida para Jesus? E isso, queridos, não pode servir como condenação para nós. Sabe por quê, amados? Porque uma árvore frutífera, ela não dá fruto debaixo de ameaças. Uma árvore frutífera, ela não geme. A mãe geme para dar o filho por causa do processo das dores. A concepção, o dar à luz, no âmbito natural, a mãe, o processo de dor é normal. Se não for na base da anestesia ou parto normal, mas as dores virão depois, vão acompanhar igual. Mas quando nós olhamos para uma árvore frutífera, qual é a manifestação de que virão os frutos? A floração. Você passa por um pomar de laranjeiras, você sente aquele aroma. Sabe o que o Senhor está falando com isso? Quando eu e você desejamos a frutificação, nós exalamos o bom perfume de Cristo. As pessoas que passam por nós, a primeira coisa que elas percebem é alguém que realmente confia no que está falando, crê no que está falando, deseja que outros conheçam o que ele tem conhecido, que outros usufruam do que ele tem recebido, em todas as áreas, em todos os níveis. Então por isso o Senhor deseja que nós demos muitos frutos, mas os frutos, queridos, além do ganho de vidas, tem a ver com o nosso fruto de pessoas que crescem em maturidade, crentes que crescem em maturidade. Diga: maturidade. O que é maturidade para nós? É um homem que realmente é sacerdote na sua casa. O que é maturidade? É um jovem que dentro da sua casa honra pai e mãe. Maturidade é um casal que entende, olha para os seus filhos e para os seus vizinhos e se comporta, se ama de tal forma, porque sabem que tem pessoas que estão olhando para eles. Maturidade são aqueles que compreendem, que vêm para esse lugar, como nós estamos aqui, nesse calor, fazendo essa transmissão, mas sabendo que o maior desejo do nosso coração é agradar o papai. Amém, queridos? Você não vem para esse lugar porque você tem medo do inferno, pelo menos eu espero isso. Você não vem nesse lugar porque você não quer que alguma pessoa olhe para você e diga para você: e você diz que é crente de igreja, mas eu não vejo. Você não tem responsabilidade de estar todos os domingos, nem na congregação onde você faz parte. Nós não viemos por causa disso, nós viemos porque nós amamos o papai. Amém, queridos? Nós queremos estar com o papai não porque temos medos do inferno, nós queremos estar com o papai porque nós o amamos. Então isso fala de maturidade. Fruto fala também de caráter, mudanças nas nossas vidas, mudanças significativas. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que pecava não peque mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. E vai dando uma série de relações. Isso são frutos. Diga: frutos.
quando nós olhamos para esse lugar, eu quero que você enxergue isso. Desde quando você se converteu, que tipo de pessoa você tem se tornado? Certamente, todos nós aqui experimentamos mudanças significativas e altamente positivas. Você crê nisso? Você crê que você olha para o teu passado e você diz: uau, eu sou uma nova criatura, porque os que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olhe para você e perceba. Amém, amados? Então ele diz assim: deis muitos frutos e vos tornareis meus discípulos. O que é um fruto? Santidade. Santidade é um fruto que precisa estar impregnado no meu e no teu caráter, no meu e no teu coração. Porque a Bíblia diz que vós sois santos porque o vosso Pai é santo. Ou seja, eu estou falando essas características porque existem evangelistas, existem pessoas que acabam ganhando outras pessoas para Jesus, e isso é realmente positivo aos olhos de Deus. Porém, tem pessoas que não andam em santidade. Tem pessoas que ainda não se permitiram ser tratados no seu caráter. Tem pessoas que ainda são daquelas que não experimentaram um nível positivo de maturidade. A esposa precisa olhar para o seu marido e dizer: uau, meu marido cresce dia após dia como um sacerdote de honra dentro da nossa casa. E isso traz segurança para a sua esposa e vice-versa. O marido tem que olhar para a esposa e olhar para ela e dizer: quando eu a conheci, quando eu a conheci era tudo legal, tudo bom, sabe, aquela graxinha escondida debaixo das asas e a coisa vai levando e tal, mas agora a caixa de ferramenta abriu, nós estamos com algumas dificuldades, mas com o passar do tempo, o fruto vem, e esse fruto tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, se eu não me engano, fala do fruto do Espírito Santo, que tem a ver com bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, paz, amor e assim por diante. Então nós precisamos, cada uma dessas áreas, fechar o fruto do Espírito Santo. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Então vejam, ele falou: como meu Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. De novo o Senhor falando sobre o permanecer, mas essa faceta tem a ver com o amor. O amor tem a ver com o nível de misericórdia, tem a ver com o nível de compaixão. Por quê? Porque quando eu digo que eu amo, todo o processo de julgamento, todo o pré-julgamento, toda falta de união, não acha espaço na minha vida, não acha espaço na minha casa, porque o amor, ele tem primazia sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu permaneço no Senhor. Eu falei com o Sérgio quando voltei de viagem, dizendo: Sérgio, pode contar comigo, não só no que eu estou falando, eu quero tirar tempo para estar lá com você, a gente caminhar juntos, porque senão, queridos, o nosso amor ele vira só em palavras, e nós temos que vencer isso. Você ama os irmãos da congregação? Diga amém. O amor começa dentro das nossas casas, a entrega. Nesses dias nós estamos tendo o privilégio de ter os netos ali em casa, vão ter o privilégio quando eles forem embora também, pela bagunça que eles fazem lá, mas é uma bênção. Daí a Tirzá comentando hoje, fiz um comentário quando a Milena estava lá na sexta-feira, não vou falar o comentário, fica tranquilo, filho. E aí ela falou: pai, você percebe que lá em Xanxerê ela vai na assembleia, queridos. Ela disse: você percebe, papai, aqui que eu fico bem à vontade? Porque eu estou na casa do meu pai. É isso que o Senhor quer de nós. Mas isso também não tira dela o respeito, não tira dela
o entendimento que tanto ela como os meus netos precisam compreender que na nossa casa tem disciplina, tem uma forma de se conduzir. E aí o que o Pai quer é que nós estejamos à vontade na casa dele, sem deixar de considerar que tem que ter honra, que tem que ter respeito, que nós temos que olhar para a casa do Pai e dizer: uau, esse lugar eu estou completamente seguro e guardado nele. Isso fala de amor, queridos. Precisamos experimentar isso. Quando eu experimento isso, eu quero repartir isso com os outros. Não estou dando aula aqui de evangelismo, porque a aula ela tem todo um enredo. Mas eu preciso entender que quando as pessoas enxergam em mim alguém que não só fala, mas que faz, essa pessoa vai querer me acessar. Do contrário, quando eu começar a falar, ela vai pegar o controle e vai me colocar, vai me mutar, não vai querer nem ouvir a minha voz, porque percebe que o perfume não é dos melhores. E nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Último versículo: se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Permaneço. Ou seja, todas as coisas nos levam para nós observarmos o que o Senhor quer de nós. Quando eu consigo olhar para as Escrituras e não para a minha alma, quando eu consigo enxergar aquilo que o Senhor quer de mim, porque, queridos, voltando à questão da videira, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor, Jesus se colocou à disposição do Pai, como alguém que realmente ia proporcionar uma grande frutificação, e nós somos resultados disso. Então, quando eu e você olhamos para esse lugar, os nossos olhos voltam para esse lugar, quando a nossa alma tentar nos parar, nós vamos dizer não para a nossa alma. Quando a dor do nosso físico tentar nos parar, nós sim vamos buscar recursos e não vamos permitir que a dor nos aprisione. Quando situações fora do nosso alcance tentar nos enredar, nós vamos dizer não, porque nós temos um lugar para colocar os nossos olhos, e os nossos olhos têm que ser postos, fitos no Senhor. Eu olho para os montes e digo: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e que criou a minha e a sua vida. Amém, queridos? Diga para quem está ao seu lado: terça-feira o ar vai estar funcionando aqui. A tua célula vai ser aqui. Venha crescer um pouco mais. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Semana que vem nós temos ceia. O Senhor já está sinalizando no meu coração a palavra apropriada para a ceia. Pastor, como você consegue em cada palavra da ceia trazer uma palavra apropriada para a ceia? Porque eu tenho ouvido que o Espírito Santo quer que eu ministre. E a minha oração é para que você deixe o Espírito Santo falar aos seus ouvidos aquilo que Ele deseja trazer como bênção, como presente, como alimento para o seu coração. Amém, queridos? Eu quero orar ao Senhor e rogar no nome de Jesus que nessa noite você saia daqui como discípulo e discípula autêntica do Senhor, aquele que diz, aquele ao qual o Senhor disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ministrado, eu tenho pregado. Sair desse lugar sem nenhum peso, sem nenhuma acusação, sem nenhuma expectativa de fogo, de juízo,
mas na certeza de que as pessoas que se depararem comigo vão sentir o bom perfume de Cristo. As pessoas que se depararem comigo vão olhar ao meu entorno, vão olhar para dentro da minha casa e dizer: uau, esse é um lugar que frutifica. Nesse lugar tem os frutos do Senhor, em todas as áreas que eu citei agora há pouco. Que você possa receber isso. Estenda suas mãos para frente, eu vou orar ao Senhor, para que hoje você receba uma semente nova, uma porção nova sobre a sua mão. Feche os seus olhos, e eu quero que você, ao fechar os seus olhos, perceba o Senhor cuidando dessa semente. Uma semente que Ele vai permitir que haja um crescimento a 30, a 60, a 100 por um. Como estávamos orando há pouco, ali antes do culto, e a pastora Nair orava profetizando, que quando nós nos deparamos com as dificuldades, aí é que nós liberamos para o Senhor agir. Até essa dificuldade natural que estamos tendo nessa noite, nós estamos entregando para o Senhor agir. Quem sabe você tenha no teu coração, há longo tempo, uma dificuldade de expressar para os outros aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida, e você tem entrado num lugar de julgamento, onde você mesmo tem dito: há uma esterilidade no meu coração, eu não consigo frutificar. Mas nessa noite o Senhor vai trazer sobre o seu coração uma porção nova de frutificação. Eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida um orvalho novo, um sopro novo, para que você, a partir das tuas mãos, possa colocar as suas mãos sobre pessoas e pessoas serem curadas. E resultado dessa cura, essas pessoas desejem caminhar no reino de Deus e se tornarem discípulos autênticos do Senhor. Pai, eu quero clamar que cada uma dessas mãos estendidas, Senhor, Pai, recebam semeaduras, recebam sementes novas, Senhor. Pai, o Senhor, Pai, derrame sobre as suas mãos, meu Deus, o orvalho, o sopro do Senhor, a fim de que germine cada uma dessas sementes, Senhor. Pai, a partir dessa semana, nós iniciemos, Pai, nessas aulas de evangelismo, Pai, uma frutificação pela fé, uma frutificação pela fé, um despertamento pela fé, onde alguns, quem sabe, não se acham mais em forças para Deus dar a luz, Pai, no âmbito espiritual. Eu quero clamar que o Senhor traga esse despertamento nessa noite, Senhor, e o Teu nome será glorificado, em quem demos muitos frutos. Agora eu quero convidar você, queridos, com essas mãos, com essas sementes, você leve até o teu coração num ato profético, você receba. Traga suas mãos sobre o seu coração nessa hora. Pai, eu quero clamar, papai, que cada uma dessas sementes que estão sendo conduzidas nos corações, meu Deus, destrave a porta do coração do teu povo, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, possam experimentar pela fé, possam enxergar pela fé, Senhor, Deus, uma frutificação vindo em todos os níveis. Pessoas que nós haveremos de falar nessa semana desejarão o teu reino, desejarão acessar os portais eternos, desejarão vir correndo para a casa do Senhor. Nós colocamos nos nossos corações essa semeadura para o louvor e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Você pode dar um abraço em várias pessoas, ainda que esteja quente. Você pode diga: ei, nós somos chamados para glorificar o nome do nosso Deus. Há frutos despontando nos nossos corações. Toda honra, toda glória seja Ele. Toda honra, toda glória seja o nosso Deus. Aleluia.